Boas-vindas a todos, né? Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso. Vamos iniciar, né, Maria? Boa Pode noite a ler a todos. mensagem, Muita paz e viu? muita luz. A mensagem é do livro Pão Nosso, a mensagem 63. Pelo Espírito Emmanuel, o Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Jesus está em Lucas, capítulo 11, no versículo 13. E Emmanuel disserta sobre essa passagem dizendo: um pai terrestre, não obstante o carinho cego, como muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos ciclos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos, a atividade particular, representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum por meio de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amarguroso elixir do sofrimento. Fazer a prece também? Senhor Deus, Pai de infinita bondade, aqui estamos mais uma vez, unidos e reunidos em Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus, sobre a assistência dos benfeitores espirituais das casas espíritas que aqui se encontram representados, para iniciarmos mais um estudo na noite de hoje, no qual iniciaremos o estudo do livro Voltei, que o irmão que ministrará os estudos de hoje seja intuído e inspirado de conformidade às necessidades de cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. E assim sendo, Pai amado, em Teu nome, em nome de Jesus, agradecendo desde já a assistência desses benfeitores espirituais, é que devolvo a palavra ao irmão que iniciou a reunião, ao estudo da noite de hoje, para dar continuidade ao mesmo. A Em paz nome e de luz para Deus, todos. em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome de Maria, muito felizes, estamos iniciando mais uma reunião de estudos da noite de hoje, passando a palavra à Sunaide para que ela possa apresentar ou representar o facilitador da noite de hoje. Sunaide. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Como Maria José já citou aí, hoje nós iniciaremos mais uma obra, né, do livro Voltei, escrita por Chico Xavier, pela psicografia de Chico, desculpa, e pelo espírito irmão Jacob. E
Nesse estudo, gostaria de salientar, alguns estão entrando pela primeira vez. Alberto, ele já era um dos nossos ouvintes, mas agora é um colaborador, né, nesse maravilhoso trabalho. Seu Mário é o coordenador dessa atividade da nossa casa, que desde a pandemia passou a virtual, mas ela era presencial, né? Estou ressaltando isso porque alguns é a primeira vez que está fazendo parte da sala. E para esse livro, hoje está colaborando eu, Sunaide, Elvira, que alguns também já conhecem, Lenita também é outra que está a colaborar nessa atividade, né? Então, Alberto Pina, ele é de Santo Amaro, da Purificação na Bahia. A gente também já recebeu outros irmãos aqui, né, nessa casa. Ele está vinculado à sala de estudos Chico Xavier. Ele desenvolve atividade de estudos, atendimento fraterno e exposições doutrinárias, sempre com dedicação ao Evangelho de Jesus e aos princípios da doutrina espírita. Compartilhando reflexões que tocam o coração e despertam consciências para a vivência do bem. Então, assim, com muita alegria, a gente iniciará, né, esse livro que eu já tinha uma curiosidade, nunca li, mas sempre ouvi aqui e acolá algum irmão nas exposições, sempre com a citação desse livro, né? Então, Alberto, desejo um bom trabalho na noite de hoje e que os benfeitores, né, das nossas casas nos intuam a receber, a absorver os conhecimentos que Alberto hoje irá facilitar para todos nós. Bom trabalho, seja muito bem-vindo, Alberto, e os demais irmãos que aqui acabam de chegar. Um abraço a todos. Então, gente, muita paz para todos, uma boa noite. Revendo corações aqui, revendo corações aqui de pessoas queridas, né? Inclusive tem até um conterrâneo meu aqui, né, Chico? Ele também é santamarense, né? Então é com muita alegria que eu recebo esse convite e a responsabilidade de apresentar uma obra, gente, que é, por que não, best-seller, né? Apesar de apresentar uma linguagem simples, mas é de uma profundidade incrível. E, para mim, foi um prazer imenso, né? E quero agradecer o convite do pessoal que, da equipe, e em especial Elvira, né? Pela essa oportunidade que me deu de estudar a obra, porque eu já tinha lido há muito tempo atrás, e ver o quanto ela é uma mensagem que desperta principalmente os espíritas, né? Porque a mensagem que o irmão Jacó propõe é trazer para os espíritas, né? Eu dividi, então, gente, é com alegria, né, e o espírito de acolhimento que iniciamos nosso estudo espírita de domingo, né, com a leitura dessa obra maravilhosa. Então, o livro Voltei, ele vai nos dar essa oportunidade de fazer não só uma leitura, mas no conteúdo que o Espírito Irmão Jacó traz, é para a gente refletir profundamente, porque é uma mensagem principalmente para nós espíritas, né? Eu procurei dividir o trabalho de hoje em duas partes, né? A primeira, apresentando o livro, não vou aprofundar, mas vou trazer aqui os conteúdos que o livro propõe, e a segunda parte é a primeira mensagem do livro, né? Então, o título, Voltei, ele já nos dá uma chave de leitura importante. Ele carrega o peso e a esperança de alguém que atravessou a experiência da morte e voltou para contar para a gente. Mas não apenas para relatar, e sim para ensinar, compartilhar aprendizados e corrigir concepções que muitos de nós ainda temos sobre a desencarnação e a vida espiritual, né? Voltei, ele é a voz de quem reconhece que a jornada não termina com a morte do corpo físico, mas se amplia em novas tarefas, reparações, desafios e aprendizados. Mesmo porque, quando a gente diz
encarna a partir de cada vida, né, cada reencarnação vivida, o espírito ele adquire mais bagagem, ele aprende, nem que seja um pouquinho, mesmo, né, nós espíritos preguiçosos às vezes em determinadas áreas do desenvolvimento, porque nós não podemos ser analisados por uma simples e única reencarnação. A avaliação que o espírito faz dele é a partir dos processos que ele vai internalizando, que ele vai aprendendo, os conteúdos que ele vai adquirindo nas existências e também no plano espiritual, né? Então, a vida em si, uma existência só, uma encarnação só, ela não é suficiente para dar ao espírito um entendimento profundo do que ele é capaz de realizar. Mas é toda a bagagem, e a partir do momento que ele se conscientiza da finalidade da vida, a finalidade do existir. Então, o autor, o irmão Jacó, vou apresentar aqui um pouco o irmão Jacó, né? Que ele era a identidade dele espiritual, né? Quando encarnado, ele foi Frederic Figner. Ele foi um dos grandes trabalhadores da seara espírita no Brasil. Ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele foi um homem respeitado pela sua dedicação à doutrina espírita, foi um verdadeiro trabalhador espírita. Então, inclusive, ele é de origem tcheca, né? Ele veio para a América, e tem uma coisa curiosa, né, que foi determinante na vida dele. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele teve contato com o fonógrafo, né, que é aquelas vitrolas antigas. Na época, o inventor, Edison, ele inventou essa maravilha, né, que revolucionou o mundo da música, das gravadoras, né? E aí ele trouxe para o Brasil, se tornou empresário porque ele começou a comercializar, foi um bom empresário, ele prosperou. Inclusive, ele, quando desencarnou, ele deixou uma quantia, né? Ele doou para a Federação Espírita essa quantia, e com essa verba, a Federação adquiriu todo o equipamento gráfico, né? E aí foi que a Federação deu um passo grande na divulgação dos livros, da mensagem espírita. Então, ele foi um grande divulgador da doutrina, trabalhador. E falar do médium Chico Xavier, né? O que é que nós temos que falar de Chico, né? Das mãos dele surgiu mensagens consoladoras, informações do plano espiritual que até então eram desconhecidas para o vulgo. Então, o Chico ele teve um papel muito importante. Não só ele divulgou a mensagem do plano espiritual, mas ele trouxe o amor, o exemplo, a dedicação do que é ser um bom médium, né? Então, o Chico ele é um exemplo por isso. Traz essa mensagem de amor, de desprendimento total. Então, Chico é um ícone, não só para o movimento espírita, mas para a humanidade, porque ali sim, antes de ser um médium, ele era um ser humano, né? E a gente ainda tem muito que aprender com Chico. Aí eu trago aqui uma observação, né? O que é que as mensagens que Chico trouxe para a gente, os conteúdos, o que é que nós podemos aprender com esse livro, esse pequeno livrinho de 120 e poucas páginas, né? Que aparentemente pode ser simplório, mas não é, né? O que é que a gente pode aprender com essa mensagem? O que foi que eu entendi, né? A gente pode aprender com essa mensagem o amor e a compaixão. A gente pode aprender com esse livro a sermos responsáveis. Com esse livro a gente vai aprender a olhar para dentro de nós, né? A gente vai desenvolver a esperança e a consolação. Muito importante esse livro. É porque eu até proponho que vocês leiam esse livro. Leiam porque
e façam aquela escuta, né, com a alma. Se vejam, se olhem cada mensagem que o Espírito traz, porque ela é profunda. Né, o livro nos mostra que a morte não é o fim, que a vida tem um propósito e um significado. Né? E como ele mostra nas suas mensagens a gratidão que ele tem pelas pessoas que o auxiliaram no momento do desencarne. Outro aspecto dessa obra que ela nos traz é a questão da comunicação com os espíritos, né? Porque irmão Jacó, ele quando desencarnou, ele prometeu aos amigos que viria dar comunicação, mensagens. Isso era a preocupação dele, para comprovar realmente que a vida continua. Só que ele encontrou obstáculos que não eram tão simples assim como se pensa. Então, há regras, há, vamos dizer assim, leis que podem tanto aproximar como repelir. Né? Não é simples assim quando espíritos de uma ordem mais elevada, com propósitos humanitários, né? Quando eles precisam encontrar um médium, né? Que mantenha uma sintonia, né? E que possa trazer a mensagem na íntegra ali, com a sua pureza nas informações. Então, não é todos os médiuns que estão, né? Embora os espíritos superiores, eles agem até com médiuns inferiores, níveis assim, no aspecto moral, e podem se comunicar sim, pode, está lá no livro dos médiuns, quando isso é com um objetivo muito digno, né? Tanto para realizar caridade, quanto para instruir o médium. Né? Então, mas existe obstáculos sim, e o livro vai nos mostrar alguns aspectos disso. O livro também nos traz, né, o contato com a nossa natureza, né, da consciência, da nossa alma. Outra coisa, ela nos faz perder o medo da morte. Essa obra vai nos ensinar como trabalhar o desapego. O desapego. Então, é muito importante. Então, eu trouxe aqui, eu dividi para apresentar essa obra em 6 temáticas, né? 5 temáticas. É o que o livro vai apresentar e a gente vai ter a oportunidade de, nos outros encontros, com outros apresentadores, né, outros facilitadores, a descobrir essas 5 temáticas que eu encontrei de suma importância. Né? A primeira temática que o livro nos traz é a expectativa antes da morte. Né? Aquela preocupação que a gente tem do que nos aguarda. É a expectativa que a gente cria. Né? Medo, as surpresas, as dificuldades, quem vai estar lá nos aguardando. Né? Então, o que esperamos da vida após a morte? O irmão Jacó, mesmo sendo espírita convicto e atuante, admite que sua visão da vida espiritual era simplista. Ele imaginava uma libertação pacífica e automática da alma, mas surpreende-se com a complexidade do processo. A gente vai ver muito isso nas outras apresentações, e aí fica a reflexão. Nossas ideias sobre a morte estão baseadas no Evangelho vivido ou com expectativas idealizadas. O irmão Jacó, ele fala muito do Evangelho na sua obra, como balizadora das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas ideias. O Evangelho ele é inspirador, porque a proposta que Jesus traz é aquela proposta da pacificação, da libertação de certos conteúdos que trazemos de outras existências, a renovação pelo amor. Então, ele fala muito sobre isso na obra. E aí fica outra pergunta para reflexão. Como podemos nos preparar, de fato, para o retorno à vida espiritual? Alberto, permita, eu não sei se você
Gostaria que alguém possa interferir agora, perguntando, ou ao término. Eu não perguntei como você gosta da sua dinâmica, porque Carla, ela levantou a mão. Me perdoe, eu não tinha visto. Mas sim, pode falar, sem problema nenhum. Ok, Carla. Pode falar, Carla. Desculpa aí, mas eu não vi não, viu? Boa eu estou no noite. celular e não tenho... Não, Boa noite, tranquilo. É que eu peguei a aula assim agora. Eu larguei aqui e fui lá sério? embaixo um pouquinho, levar a roupa do meu sobrinho. Aí eu gostaria de entender melhor o que acontece após a morte. Se o espírito ainda fica junto com o corpo, na hora do sepultamento, Bom, quem vem buscar a gente, se é o ente eu vou querido, se é deixar... o mentor. Viu, Carlos? Eu vou deixar para que você fique na curiosidade e não perca os outros encontros. Porque eu estou apresentando aqui a obra, né? A minha função aqui hoje foi essa, apresentar a obra. Eu não vou entrar em detalhes sobre a obra toda. Então, eu proponho que você, nos próximos encontros, participe e observe a mensagem que vai ser dada, e você pode pegar o livro e ler. Senão a gente vai tomar muito tempo aqui, eu não vou conseguir passar a mensagem, tá certo, Carlos? Ou senão no final... Mas o estudo é sobre o quê? É porque eu entrei tarde um pouco. Tranquilo. É assim, aos domingos a gente estuda uma obra. No caso, hoje a gente está iniciando o livro Voltei. Então, ele está hoje abrindo, né, o trabalho, explicando o que a obra vai trabalhar, vai tratar, e daí, ao longo dos capítulos, a gente vai, assim, para quem ainda não sabe, vai ter uma ideia do que pode ocorrer quando a gente desencarna, entendeu? Aí não é que ele está se negando a trazer a resposta, é porque se ele for lhe explicar, aí ele não vai concluir a ideia da introdução do livro, entendeu? Mas eu creio, mas Carlos, eu creio que no desenrolar você vai compreender. Entendi, Okay? Obrigada. Mas fica aqui conosco, com gostinho, não quero mais. No final da palestra, você pode tirar dúvida com alguém do grupo aí, ou entrar em contato, viu? Não é má vontade, não é porque falar dessas coisas assim, a gente não vai conseguir dar resposta a você em 10 minutos, 5. É preciso que a gente vá estudando e interagindo como funciona. E eu proponho a você ler esse livro. Voltei, está em PDF na internet. Ele já vai dar a você uma ideia, né, do que é o desencarne, tá bom? Então, gente, a segunda temática desse livro que ele propõe para a gente é o desprendimento e a luta interior. A perturbação após o desencarne, ele fala desse processo com muito detalhe, como é aqueles momentos, né, que a gente está se desligando do corpo. O autor, ele relata com detalhe o desprendimento do corpo físico, as dores, a confusão mental, as oscilações de lucidez e emoções fortes, a presença de benfeitores espirituais e da filha Marta, que suaviza o processo, mas não elimina por completo. Porque nem todo espírita tem um desencarne suave. Qual o papel da oração e do desapego nos momentos finais? Para a reflexão, essas respostas, talvez o livro nos ajude a nós descobrirmos em nós mesmos. Porque essa pergunta, ela é única, mas as respostas é pessoal e individual. Cada um vai responder de uma maneira muito particular. Então, o livro vai nos ajudar, de certa forma, a responder essas questões. O terceiro item dessa obra, gente, é o lar interior. Olha, a obra fala do lar interior. O que construímos dentro de nós? A morte conduz o espírito à intimidade do seu lar interior. Se não cultivarmos o bem, a fé, a paciência e o evangelho em nosso íntimo, encontraremos escuridão, desordem e sofrimento após a desencarnação. Então, o desencarne, ele está muito relacionado ao nosso modo de viver. Por isso, os espíritos dizem que morte é igual para todo mundo.
Mas o desencarne não tem um igual ao outro, gente. Isso não é desafiador? Não é provocante? Cada espírito tem uma história nesse processo seu do desencarne. Para refletir, como está o santuário interior que estamos edificando em nós? O que fazemos diariamente para organizar nossa vida íntima? Fica para reflexão. O quarto item que a obra nos propõe é dificuldades com intercâmbio mediúnico. Por que não é fácil se comunicar após a morte? Apesar da vontade de escrever aos companheiros, o irmão Jacó percebe que a comunicação mediúnica exige sintonia, preparo do médium, equilíbrio moral e permissão superior. Para refletir, valorizamos o trabalho dos médiuns e dos espíritos superiores? Porque médiuns todos nós somos, consciente ou inconsciente. Aí eu pergunto, se todos nós somos médiuns, é melhor ser médium consciente? Hoje mesmo uma jovem falava comigo, Alberto, eu não quero ser médium. Eu sinto isso, os incômodos, né? Dor de cabeça, mal-estar, e quando ela ora, parece que é o momento pior, ela consegue sentir. E aí eu digo, mediunidade, gente, quem tem mediunidade e procura estudar, desenvolver, ele está criando um campo de proteção. A mediunidade, você alarga a percepção para ver o que é aquilo que está acontecendo no seu campo espiritual, no seu campo, e você se protege, se previne. Para que ter medo de mediunidade se ela é uma coisa boa? E nós precisamos usar ela 24 horas. Mediunidade é uma antena ligada. E nós temos medo, achando que nossa antena só pode ficar ligado com sofredores? De jeito nenhum. Nós variamos as nossas vibrações. Então, é de acordo com a nossa sintonia. Né? Claro que tem os médiuns que vieram com a missão de socorrer. E hoje mesmo eu estava conversando com uma colega que ela é médium, mas ela não quer incorporar de jeito nenhum. Porque ela sonha muito com espíritos que estão desencarnando. É um tipo de mediunidade. Por que é que ela sempre tem esses sonhos? Esse chamado para auxiliar os desencarnados. Agora, por um trauma que ela tem, que é o medo de cadáveres, ela impede de auxiliar os irmãos que estão desencarnados. Ela tem medo. Olha, que mediunidade maravilhosa é você não ficar ligado ao corpo que está ali já em processo de se decompor. Mas quem vai sair de dentro dele, quem vai se desligar, é a alma que precisa de ajuda, de auxílio. Aí o médium não quer ter essa tarefa, que eu acho que é uma das mais bonitas que tem. A mais bonita que tem. Eu me lembro aqui em Santa Amaro que tinha uma médium, era muito conceituada ela. Ela não perdia um funeral. E eu perguntava por quê. E agora eu tenho resposta, né? A missão mediúnica, né? É uma missão. Ela está capacitada para isso, para auxiliar os desencarnados a passar nesse momento, né? Para muitos, porque não se preparou, é um sofrimento e uma dor. Então, gente, para refletir, né? Acho que eu até falei aqui, valorizamos o trabalho dos médiuns e dos espíritos superiores, como manter um ambiente fluidico saudável para o intercâmbio. Então, os próximos estudos que a gente vai ter aqui sobre essa obra vai ser fundamental e eu aconselho vocês não perderem, viu? E o quinto item que a obra nos propõe é o reencontro com a realidade espiritual. Olha aí, né? Como é a vida depois da morte?
Depois do desligamento completo, o espírito sente leveza, juventude e percebe a beleza da criação com mais clareza. No entanto, ainda carrega responsabilidades, lembranças e tarefas pendentes. Para refletir, estamos conscientes de que a vida continua com os mesmos deveres morais? Como podemos viver melhor hoje em preparação para o amanhã? Então, e a sexta, tem mais um, né? Tem mais uma temática aqui que eu tinha esquecido. E a mensagem final que ele traz da obra é: a luta continua. A evolução é ininterrupta. Por que não dizer infinita? Olha que desafio para nós humanos e para o espírito imortal. A evolução é infinita. E não precisa ter pressa não para aprender. Não precisa ter pressa. Ela é lenta, gradual, mas assertiva. O importante é a gente aprender pouco e fazer com precisão do que aprender muito e não fazer nada. Esse é o processo reencarnatório, é esse. Fazer o pouco com responsabilidade e aprender, né? Então, o irmão Jacó conclui que a vida espiritual não é um repouso, mas um novo estágio de aprendizado. O espiritismo deve ser vivido como evangelho aplicado e não apenas comentado. A luta pela luz e pelo amor continua sempre. A luz eu entendo aqui como o conhecimento, o autodespertar para certas realidades que a gente precisa adquirir, habilidades, compreensão, consciência das coisas. Então, eu clareio aquilo que eu quero. Isso é a luz. A luz se projeta de nós mesmos, quando a gente se decide a realizar qualquer coisa na vida da gente. Agora, se a gente fica parado no meio do caminho, esperando que alguém venha com um farol para iluminar o nosso caminho, eu penso que esse vai ficar parado ali na estrada, porque nem sempre tem alguém com um farol ideal para as nossas realizações. Ela é pessoal. Eu sempre digo que Deus, ele fica esperando a gente dar o primeiro passo, tomar as decisões, iniciativa. E dentro dessa perspectiva, ele vai dando a gente o suporte, né? Mas se a gente ficar parado sem iniciativa, no meio do caminho, né, a gente vai tomando os baques. Então a luz é isso. A luz tem que se projetar de nós mesmos. É o conhecimento, né? E aí a gente tem duas perguntas aqui para refletir. Tenho vivido o Espiritismo como caminho de transformação ou como crença intelectual? Rapaz, essa pergunta é fortíssima, viu? E eu vi o quanto a gente precisa analisar essa questão. Que mudanças práticas posso começar a fazer em mim hoje? Então, gente, isso aí foi aquilo que eu consegui ver nessa obra. E eu fiquei muito impactado com ela, porque dessa vez eu estudei um pouco mais, né? E eu quero até agradecer. Alberto, pode repetir essas duas perguntas, por favor? Duas últimas. Tenho vivido o Espiritismo... As duas perguntas, para reflexão. Tenho vivido o Espiritismo como caminho de transformação ou como crença intelectual? Que mudanças práticas posso começar a fazer em mim hoje? É aquilo que foi dito, né? É preferível a gente aprender pouco e começar a fazer do que aprender muito e não fazer nada, né? Claro que o estudo é importante. A gente ocupar 1 hora, 2 horas de estudo todo dia, se a gente tiver disponibilidade, isso é maravilhoso, muito bom. Do que a gente estar com a mente ocupada em atividades inúteis, improfícuas,
né? O estudo sempre ele é importante, né? Muito importante. Então, essa foi a perspectiva que eu encontrei da proposta do livro, e com certeza eu vou até me esforçar para poder acompanhar os estudos nos próximos estudos, né? Para internalizar mais e absorver mais conteúdo, né? Então, a segunda parte do livro, eu vou ler aqui, vocês vão me dar a liberdade de ler o texto dele, porque é muito rico, é pequenininha a mensagem. O título é A Luta Continua. O livro se inicia com a frase simples, mas poderosa. A luta continua. Essa é a mensagem central de Voltaire. A morte não é o fim, não é fuga, nem descanso absoluto. Ela é a continuação do trabalho, da reforma íntima, do aprendizado, sob novas condições, mas com os mesmos compromissos espirituais. O Espírito Irmão Jacó nos lembra que não basta saber, não basta crer, é preciso viver a fé com humildade, desapego e caridade verdadeira. Valores que seguem exigindo o nosso esforço mesmo depois do túmulo. E aqui ele fala, aqui agora vai ser palavra deles, que está lá dele, que está lá no texto. A luta continua. Enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade, além da morte, ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. Os quadros sublimes ou terríveis do plano externo correspondem de alguma sorte à nossa expectativa. Contudo, fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Não passaria da morte de mera libertação do espírito e nada mais. Seguiria nossa alma para a esfera de julgamento, onde voltaria a reencarnar, caso nos transferisse aos mundos felizes. Compreendo hoje, diz o Espírito, que aceitar esta fórmula seria o mesmo que menosprezar a existência humana. Declarando-se que o homem apenas renascerá na terra, respirará entre as criaturas e, em seguida, se libertará do corpo de baixa condensação fluídica. Quantos conflitos, porém, entre o aparecimento e a desagregação do veículo carnal? Quantas lições entre a infância e o declínio das forças físicas? Reconheço presentemente que as dificuldades não são menores para a alma se libertar dos mais pesados impedimentos do plano material. Entre o ato de perder a carcaça de ossos e a iniciativa da reencarnação ou da elevação, temos o tempo, e o conteúdo desse tempo reside dentro de nós. Olha o que ele falou, né? Temos o tempo e o conteúdo desse tempo residindo dentro de nós. Quantas dificuldades, quantos obstáculos a vencer, quantos enigmas a solucionar. Acreditei que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz no coração, mas não foi bem assim. No fundo, em nossas organizações religiosas, somos uma espécie de combatentes prontos a batalhar à distância de nossa moradia. E quando nos julgamos de posse da vitória final, tornamos ao cerco doméstico para enfrentar individualmente a mesma guerra dentro de casa. Vestimos a roupa de carne a fim de lutar e aprender. E se muitas vezes sorvemos o desencanto da derrota, em muitas ocasiões nos sentimos triunfadores. Somos então filhos da turba distraída, companheiros de 1000 companheiros, cooperadores de 1000 cooperadores.
E aqui ele fala de uma guerra que nós temos. Eu percebi nesse texto aqui, gente, quando nós criamos um personagem religioso, daquele que veste a roupa do centro espírita, da doutrina, e faz o papel na íntegra, direitinho, cumpre o compromisso de um verdadeiro espírita, mas se afasta, muitas vezes, daquilo que a alma clama, daquilo que a alma pede, que é a sua casa interior. E aqui ele fala da família, eu vi também a família, né? Os nossos entes queridos, com os quais a gente reencarnou junto para formar elos de amor, de afetividade, e a gente vive esse personagem externo, criado, religioso, e na essência que a gente veio buscar, a gente esquece. A gente vive o personagem religioso e esquece de viver aquilo que a alma pede. Eu queria trazer para vocês aqui um texto. É rapidinho, eu vou ler aqui. Porque a gente vem da religiões, o pensamento religioso, não vou criticar aqui as religiões, mas a gente vê as religiões ainda ensinando certas coisas que o espírito, a alma, ela não anseia. A pessoa pode até viver aquilo ali, né, aquilo que a religião propõe, mas e ele, como espírito imortal, o que ele anseia? O que ele quer? O que ele clama? E tem um texto muito profundo. O texto é assim: ando à procura de uma religião. Quero uma religião que não me proíba, mas que me eduque. Que não me incrimine, mas que me ofereça soluções. Que não me reprima, mas que me ensine a encontrar melhores formas de expressão. Que não me condene, mas me ofereça um adequado senso de justiça. Que não me inferiorize, mas que me aproxime do Criador da vida. Quero uma religião que me deixe sorrir nas manhãs de domingo, permitindo que minha prece seja o olhar para a natureza. Que nos dias mais escuros do meu viver, dela não me lembre quando senti medo e nela não me abrigue feito criança em consolações pueris. Quero uma religião que me incentive a oferecer rosas aos doentes e a levar alegria aos enterros, aos funerais, e só chorar quando souber que a dor foi compreendida e que o morto vive e está bem. Que me oriente a reverenciar a inocência e a aplaudir de pé os que respeitam a sabedoria dos mais velhos. Só para que a gente já deu ideia, né? Que é a alma buscando os anseios que ela quer resolver dentro de si. E muitas vezes as religiões não oferecem isso. E aí a gente vive um personagem ali superficial. E não aprofunda na essência, né, do que a religião quer passar para a gente. Porque todas são boas. Todas são boas. Né? Mas o espírito, ele é livre. A melhor religião é que nos faz ser homens e mulheres de bem. Né? De bem. Muito bem. Esse texto, ele está aqui no livro Religião Pessoal. Ele é escrito por um psicólogo chamado Adenauer Novaes. Né? Ele é um livro, essa mensagem é profunda, porque, e quem quiser, eu vou mandar esse texto para a Elvira, para quem se interessar, ler esse textozinho. Eu não li até o final, porque ele é um pouco longo, são 2 paginazinhas, mas a gente lê essas frasezinhas e vai fazendo, refletindo, porque esse texto é o que a alma clama, o que ela pede para realizar os seus problemas íntimos, né?
aquilo que ela veio praticamente resolver aqui na Terra, o que nós viemos resolver aqui. Está muito relacionado a esse texto. Né? E aqui está terminando, e para continuar o texto do irmão Jacó, ele termina assim. Chegou, no entanto, o momento em que a morte nos reduz à intimidade do lar interior, e se não houve de nossa parte a preocupação de construir aí dentro um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastaremos na limpeza do reajuste e na iluminação? Ó, meus amigos do Espiritismo, que amamos tanto, é para você, membros da grande família, que tanto desejei servir, que gravei essas páginas, sem a presunção de convencer. Não se acredite quitados pela lei por haverem atendido pequeninos deveres de solidariedade humana, nem suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmo no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Falo-lhes com uma experiência mais dilatada. Depois de muitos anos nas lides da doutrina, estou recompondo a aprendizagem, a fim de não ser o companheiro inadequado ou servo inútil. Guardem a certeza de que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentados em nossas doutrinações. Ele é código de sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Agradeço sensibilizada a colaboração de Emmanuel e de André Luiz nos registros humildes de meu refazimento espiritual, nessas páginas que endereçam aos irmãos de ideal e serviço. E pedimos a Jesus, nos fortaleça a todos no trabalho a que fomos conduzidos, de modo a entendermos, além da morte, as bênçãos que nos felicitam. Rogo também a ajuda para mim mesmo, a fim de que a luz divina me esclareça e auxilie dentro do novo caminho de trabalho e elevação, porque se a experiência carnal amadurece e passa, a vida prossegue e a luta continua. Irmão Jacó, Pedro Leopoldo, 19 de fevereiro de 1948. Então, meus irmãos, o irmão Jacó, ele fala com honestidade, quase como um desabafo sobre suas impressões, né, após o desencarne. Ele reconhece que o mundo, mesmo tendo sido um espírita dedicado, a vivência do mundo espiritual o surpreendeu profundamente. Nem mesmo o conhecimento doutrinário que ele tinha foi suficiente para prepará-lo totalmente para a realidade que encontrou além do túmulo. A mensagem dele desconstrói, gente, aquela ideia simplista de que a morte é apenas libertação ou repouso. E, segundo ele, o desencarne é apenas uma transição para um novo tipo de luta. Agora, olha o que ele fala, mais íntima, moral e silenciosa. Íntima, é uma luta íntima, moral e silenciosa. O espírito liberto do corpo precisa enfrentar a si mesmo, com suas conquistas e sombras. Não há paz automática, nem elevação instantânea. Há trabalho contínuo, aprendizado constante e necessidade de uma reforma íntima, verdadeira. Essa metáfora que ele utiliza da volta ao lar interior, ela é belíssima e impactante. Ao desencarnar, somos colocados frente a frente com o que construímos dentro de nós, ou com o que negligenciamos. Se não edificarmos um santuário interior, gastaremos um tempo precioso em reajustes e purificações. E com humildade, ele adverte, praticar espiritismo não é apenas participar de reuniões ou receber favores espirituais.
mas antes espiritualizar-se, transformar-se à luz do Evangelho. Então a mensagem ela alerta os trabalhadores espíritas a não se iludirem com pequenas obrigações cumpridas. A verdadeira libertação exige esforço, sacrifício, perdão e vigilância constante. Né? Então, gente, a gente ainda tem alguns minutinhos? 10 minutinhos aqui para a gente finalizar, né? Pronto. Então, essa mensagem dele, ela é profunda, gente, e fala especialmente para nós espíritas. E quem não é espírita, pode pegar a carona também, porque ela alerta muitas coisas sobre o sentido da vida, né? Tem 3 pontos importantíssimos nessa mensagem que eu acabei de ler, escrita por ele mesmo, pelas mãos de Chico. O primeiro ponto forte é a autenticidade. A maior força da mensagem está na humildade do relato. Um espírita experiente reconhece que, apesar de todo o seu preparo doutrinário em vida, a realidade após a morte foi muito mais complexa do que imaginava. Isso aproxima nós que estamos lendo e tira o espiritismo do pedestal intelectual. Olha, o que a gente tem aprendido, né, no espiritismo. Então, tornando o espiritismo para nós, a mensagem, mais humana. É isso que a gente precisa fazer, né? O segundo ponto forte dessa mensagem é o chamado para a autotransformação. A mensagem denuncia com clareza um dos maiores equívocos do meio espírita, que é a falsa sensação de quitação com a lei, por cumprir obrigações mínimas. O irmão Jacó convida-nos à autenticidade religiosa, longe do formalismo. E o terceiro ponto crucial dessa mensagem é a profundidade que ela nos traz. Esse texto dele nos propõe uma visão profunda e sincera da expectativa sobre a vida espiritual, reforçando a necessidade de nos prepararmos não apenas com palavras e estudos, mas com vivências reais, amor e consciência do dever cumprido. Então essa mensagem, A Luta Continua, é uma análise espiritual vivencial extremamente rica e sincera. Ela oferece não apenas um depoimento pós-desencarne, mas um exame de consciência profundo que toca diretamente o coração do espírita comprometido com a sua reforma íntima. Então, esse despertar além da morte desmistifica a ideia de que o desencarne é um fim glorioso e tranquilo. Então, mesmo após uma vida dedicada ao espiritismo, ele reconhece que a luta não cessa com a morte. Ela muda de forma, tornando-se mais interior, mais exigente e, ao mesmo tempo, mais esclarecedora. Então, o autor ele mostra que mesmo aqueles que sabem sobre a vida espiritual nutrem idealizações simplistas, tipo céu, inferno, reencarnação rápida ou paz garantida. Ao encontrar-se no plano espiritual, ele percebe que as sensações morais, como culpa, insegurança ou surpresa, permanecem vívidas. Esse reconhecimento é um alerta para os trabalhadores espíritas. Conhecimento sem vivência é pouco eficaz na hora da verdade. Olha, né? Conhecimento sem vivência é pouco eficaz na hora da verdade. Então, urge, né, a gente fazer essa construção interior. Um dos pontos mais tocantes dessa mensagem é essa metáfora, né, que é a casa interior. Então ele afirma que se não construirmos em vida um santuário interno, enfrentaremos no além um período difícil de limpeza, reestruturação e iluminação. Aqui está uma grande lição moral. A vida encarnada é o campo de construção espiritual, não apenas de aprendizado intelectual. Então, gente, para encerrar, o espiritismo não é conquista, ele é caminho. Ao falar diretamente aos espíritas, ele adverte: não se iludam
com pequenos deveres ou com a proteção de amigos espirituais. O verdadeiro espiritismo é autotransformação e fidelidade ao Evangelho de Jesus. Não é ritual ou zona de conforto. Então, essa análise denuncia uma possível acomodação nos meios religiosos, mesmo os mais esclarecidos, e propõe o Espiritismo como um movimento de autoeducação constante. Então, a conclusão dessa mensagem é que ela é esperançosa, porque ela nos diz que a vida continua e a luta também. Então, a mensagem termina com humildade e fé. O autor não se coloca como exemplo acabado, mas como companheiro de jornada que ainda está aprendendo. Ele reafirma que a vida é um processo de continuidade, que a luz virá pelo trabalho, pelo amor e pelo esforço sincero. Então, apesar de toda a sua dedicação ao espiritismo, em vida, irmão Jacó confessa sua surpresa diante da realidade, depois da morte. Então, como foi falado, ele esperava tudo uma maravilha, né? Então, numa frase, ele diz assim, ó, acreditei que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz no coração, mas não foi bem assim. Esse trecho mostra que o conhecimento doutrinário, embora importante, não substitui a vivência e a transformação que devemos realizar, e que a realidade espiritual responde ao que somos, não apenas o que sabemos. Então, gente, voltei. É um convite à autotransformação, à vigilância sobre nós mesmos e ao compromisso com o bem, aqui e agora. Então, gente, que esse estudo nos inspire a rever atitudes, fortalecer nossa fé e seguir a coragem, pois, bem nos alerta o autor, a vida continua e a luta também. Então, gente, eu agradeço de coração essa oportunidade que vocês me deram, porque foi uma semana de estudo profundo e me ajudou muito, né, a reavaliar. Né? Então, fico muito grato, né, e passo a palavra, né, para o dirigente para dar, né, continuidade ao trabalho. Muito obrigado. Seu Mário, Alberto, muito bom. Nós agradecemos, mas o livro, só essa introdução traz que maravilha, né? O que a gente vai saborear por essas semanas aí. Eu acho que ainda entra meses, né, Elvira, que a gente dividindo aí. Mas é um livro fascinante. Já estou apaixonada, não conhecia. Vou tentar dar uma olhada antes. Seu Mário? Oi, estamos na linha. Só nos versos também eu endosso as palavras de Sunai, né? Que já eu fiquei assim meio com. Foi isso não, meio assim, meio com o pé atrás, mas só essa apresentação já me incentivou de um jeito que me alegrou, me deixou muito feliz, porque saber desses ensinamentos, né, tão profundos, né? E pessoas assim, eu não gosto de elogiar, mas seus amigos, sou Alberto, sou da Bessa, sou Gilberto, é tanto Beto, né? Que me deixou muito, assim, muito feliz, viu? Muito obrigado, Deus abençoe, e assim, eu continuo sendo essa pessoa maravilhosa. Ô, Cláudia, você gostaria de fazer a prece? Seu Mário, só um minutinho antes da prece, lembrar os irmãos que o link é o mesmo de toda semana, viu? Que às vezes fica preocupado, o link não chegou, é o mesmo que a gente está disponibilizando, viu? Caso alguém que enviou para você e depois esqueceu de mandar, mas é o mesmo link, ok? Pode continuar, seu Mário. Sinaide, eu achei uma diferençazinha, sabe? Porque o link de hoje ficou lá em cima, não foi? Aí embaixo tinha mais um link, umas coisas, eu quase que me perdi, viu? Pois se encontre, se perca não. É o mesmo, seu Mário. Eu sei, porque meu só vai botando outras coisas. É porque ficou dois juntos ao mesmo tempo aí, por isso que eu não consegui entrar. Tá Eu também me confundi. Vou fazer essa vigília do próximo domingo, quando estiver pertinho da hora, republico.
viu? Tá certo. Eu Seu Mário. fiquei meio perdido, tá ouvindo? Eu fiquei meio perdido e achava que tinha alguém também que tinha ficado meio assim, né? Porque depois, eu geralmente entro no último, né? E hoje quando eu procurei, tinha outros também aqui do centro, né? De uma amiga nossa. Aí foi que eu arrisquei no terceiro, de cima, baixo para cima, aí encontrei. Bem, Elvira, Elvira não, Cláudia. Falei, eu estou com o nome de Elvira na boca, tá vendo? Cláudia, gostaria de fazer a prece? Posso fazer. Só tem eu de Cláudia, né? Valentim, Sacinha Oliveja. Boa noite, minha Então irmã. Boa vamos. noite a todos. Que Deus nos abençoe. Amém. Saudades, minha Assim amiga. seja. Então vamos fechar os nossos olhos, serenar nossas mentes, agradecendo a Jesus por esse momento, agradecendo ao companheiro Alberto pela explanação pelo início do livro, que o estudo desse livro nos encaminhe, nos oriente, nos esclareça, que abra nossos olhos, nossas mentes para entender que só o fato de estudar, mas que precisamos também praticar, servir, né, ao Cristo, praticar cada vez mais o Evangelho que Ele nos ensinou, nosso modelo e guia, agradecendo a espiritualidade, os mentores dessa sala de estudo, a todos os centros espíritas aqui representados, pedindo a Mestre Jesus que nos dê uma semana em paz, que nos capacite, nos fortaleça a seguirmos em frente, a perseverar, a dedicarmos momentos, horas, seja minutos para os nossos estudos, que possamos, semana que vem, estarmos conectados, amparados também, auxiliados pela espiritualidade, para que possamos servir ao Cristo, dando o melhor de nós e possamos praticar o Evangelho de Jesus dentro e fora dos nossos lares, a todos os momentos. Tenhamos uma noite restauradora e que sigamos em frente, perseverando e praticando o amor do Cristo. Assim seja.